Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão estar vendo essa aula, mas a gente vai começar um módulo aqui de psicologia aliado na performance de vocês. E essa é a primeira aula onde eu vou passar um apanhado geral sobre inteligência emocional e manejo de ansiedade, porque já a primeira curiosidade, primeira situação, as emoções estão no mesmo lugar da ansiedade. É por isso que muitas pessoas colocam a ansiedade junto às emoções e eu também para facilitar. Então é por isso que essa aula de inteligência emocional vai ter esses dois temas, assim, vai ser bem interessante. E não fiquem aflitos, porque a última aula desse módulo vão ser dicas, técnicas e manejo de como fazer. Então, continua acompanhando, fica aqui nessas aulas, eu vou tentar fazer que seja o mais didático possível. E eu nem me apresentei, né, galera? Eu sou, como falei, sou Henri Luiz, obviamente me apresentei meu nome, mas sou psicólogo clínico, psicólogo esportivo e psicólogo organizacional. E também, se você está precisando de palestra na sua empresa, pode falar comigo também. E eu tenho algumas especialidades, algumas pós-graduações para ajudar vocês. Sou especialista em transtornos ansiosos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem dentro da psicologia, ou seja, a forma como eu sou psicólogo, a linha teórica que eu uso para atender meus pacientes e trazer todo esse conhecimento para vocês. Também pratico a psicologia baseada em evidências. Então, tudo que eu vou passar para vocês hoje é validado, tem manuais diagnósticos, tem vários livros aqui na minha mesa que me ajudaram a montar essa aula para vocês e tentar ser o mais dinâmico possível. Dito isso, eu já começo com a pergunta para vocês. Parem o vídeo, eu vou fazer a pergunta, eu quero que vocês me respondam. Eu acho que tem um aba de comentários aqui. Comenta. É possível dominar as emoções? Faça essa reflexão com vocês. Vocês conseguem dominar suas emoções? Você acha que isso é humanamente possível? E vamos falar também de para que servem as emoções. Inclusive, a ansiedade, elas têm função muito importante na vida de vocês, sabe? Tipo, é a diferença da nossa raça hoje, da nossa espécie humana, aliás, ser dominante no planeta, sabe? Tipo, as emoções, principalmente a ansiedade e o medo, fizeram com que a gente conseguisse formar sociedades, viver em grupo. Olha, eu já dando spoiler para vocês. Eu gosto muito de falar, gente. Vocês vão ver que eu vou me alongar muito, porque eu gosto realmente de falar. E falar sobre esse tema é muito divertido e ajuda muito na vida de vocês. Uma parte de neuropsicologia, vai ser onde ficam as emoções, o modelo cognitivo. E, nossa, se vocês entenderem isso, o jogo muda. Que jogo, Rio? O jogo de existir, o jogo de viver. Que é como as coisas funcionam e é algo que você não escapa. O modelo cognitivo é algo que sempre vai acontecer em todas as suas relações e vivências com o mundo. Só não vai acontecer no momento que você morrer e se você estiver em coma. Então, fica de boa. Onde fica a área racional do cérebro? Isso é muito interessante. Aqui vocês vão conhecer as duas áreas do seu cérebro, a emocional e a racional, e vocês vão ver como o nosso cérebro. Tem gente que coloca o cérebro como uma máquina e tal, e cara, assim, não sei se vocês têm religião, mas quem criou isso é esperto, ó, porque é muito interessante. Vocês vão entender a minha empolgação ao falar disso. E é possível, e já ligando com a pergunta de dominar as emoções, será que é possível vencer as emoções? Eu acho que eu já estou dando até um pouco de spoiler. E o segredo da inteligência emocional, onde a gente pode agir no nosso comportamento, nas nossas emoções. Isso é a nata da inteligência emocional, sabe? Se você entende isso, você entende muita coisa na sua vida e entende, tipo, como as coisas aconteceram e o que te levou até aqui. E galera, o contexto dos nossos comportamentos, eles são três: cultura, genética e ambiente. Então a gente tem que entender como é que funciona essas coisas, no sentido de como funciona a cultura que você está inserido, como é o ambiente que você está inserido. Então a gente precisa
refletir sobre as coisas. E o interessante dessa aula é convidar vocês para reflexão e vocês irem anotando e vocês irem percebendo quais dessas reflexões faz sentido para você, quais dessas coisas vocês não pensaram ou quais dessas coisas você nunca parou para perceber. Então vamos lá. E essa história triste vem desse livro aqui, que foi uma das bases, um livro de inteligência emocional, eu sempre esqueço o nome dele, Daniel Goleman, que ele coloca uma história triste muito interessante, o que conta a história de uma família que eles sofreram um acidente de carro e tal, e sabe, eles tinham uma escolha, o casal. Tinha uma forma onde sobrevivia os dois e a forma onde sobrevivia a filha desse casal que tinha 6 anos, uma filha que foi tão esperada, que foi tão amada, que era o sonho dos dois ter essa filha. E eles se envolveram nesse acidente e, cara, foi trágico. Eles deram a vida deles para deixar essa criança salva, essa criança em segurança. Então, nota todo o contexto que eu coloquei para vocês, que essas duas pessoas literalmente foram contra instintos naturais de sobrevivência por causa de um amor que eles sentiam, de uma emoção muito forte que eles sentiam por uma outra pessoa. Ou seja, as emoções são tão fortes, mas tão fortes que literalmente você pode dar tipo a sua vida para salvar outra pessoa ou sei lá, ou ter decisões impulsivas. Eu acho que você já deve ter tomado alguma decisão impulsiva por causa das suas emoções. E o interessante é que as emoções são capazes de modificar a nossa genética. Não é genética, mas a nossa fisiologia, o nosso corpo. Por exemplo, a força da raiva. Vocês, quando sentiram a raiva muito, muito, muito grande, vocês não sentiam, tipo, capazes de fazer coisas e tal, ou tipo, já foram treinar na força do ódio e aquele treino realmente rendeu diferente? Exatamente. As nossas emoções, elas causam alterações fisiológicas e biológicas a curto prazo na gente. Então, por exemplo, na raiva, você tem maior, tipo, liberação de meu Deus, de oxigenação e tal, o batimento acelera, o sangue vai para as extremidades para, mano, você fazer força, tá ligado? Os músculos se tensionam, tudo se tensiona. É tanto que depois de você sentir uma raiva muito intensa, as pessoas relatam normalmente ficarem bem cansadas, porque realmente seus músculos ficam muito mais tensionados depois que vocês sentem raiva. Isso é muito interessante. Não, ficam tensionados durante a raiva e ficam relaxados depois da raiva. E isso conta muito da história da evolução humana. Porque, cara, as emoções elas têm um contexto muito importante. Por exemplo, a tristeza. Você deve estar se perguntando por que você sente tristeza. Mas a tristeza, trazendo aquela frustração, ela serve, por exemplo, para você reavaliar as coisas na sua vida. Pô, então imagina, o ser humano lá atrás, caçador-coletor, que não conseguiu trazer o alimento naquele dia e ele ficou muito triste e frustrado quando ele voltou pro seu grupo e ele pensou, bicho, ok, se eu não conseguir pegar, sei lá, aquele javali daquele jeito, dá pra fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Sabe, ele pega o momento de tristeza como um momento de reflexão e de avaliação de comportamentos. Então, até uma emoção ruim como a tristeza e a raiva tem essa função evolutiva que é o nosso diferencial como espécie, sabe? Se não fosse isso, a gente estaria meio lascado, a gente não conseguiria sobreviver aos perigos das selvas que antes a gente tinha, que a gente era caçador-coletor. Então, muito provavelmente, o ser humano que conseguia ter essas decisões impulsivas a curto prazo foi o ser humano que sobreviveu e perpetuou o seu gene. Muito interessante pensar assim sobre as emoções, né? A função como elas tiverem, é quase como se fosse um superpoder. Eu acho muito interessante isso. E outra pergunta para reflexão: dominar as emoções. O ser humano tem a capacidade de dominar as emoções? Porque pensa que eu falei para vocês, a gente tem uma área racional e uma área emocional. Será que é possível? Será que a gente tem esse poder? Se a gente se concentrar muito, a gente tem esse poder de dominar as emoções?
como muita gente coloca, tipo, sei lá, muitos coaches colocam para vocês dominem suas emoções, instale o drive, enfim. Será que isso na nossa neurofisiologia é realmente possível? Ah, emoções, para que serve? Inclusive ansiedade. Cara, eu gostei dessa frase que eu coloquei, que ansiedade é o nosso sentido aranha vindo de trás para frente. Ansiedade, ela é tipo como se você fizesse uma revisão para a prova. Só que às vezes você não tem prova. Pensa comigo, pensa que você vai fazer algo novo, pensa que você vai, nossa, você aqui no Máximo Squad conseguiu alcançar seus objetivos e sei lá, agora você vai para uma nova etapa de trabalho, por exemplo, você recebeu a promoção. A ansiedade, ela é fenomenal nesse sentido, porque ela vai te ajudar a você revisar as coisas para você não errar. Então você vai pensar, poxa, ok, eu vou para o meu emprego novo. Para o meu emprego novo eu preciso disso, 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 disso. E se eu precisar disso, 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 eu vou fazer isso, isso e isso. E se isso acontecer, entende? São os pensamentos direcionados para aquela situação que ela é como a gente chama ansiogênica, ou seja, ela causa ansiedade para você. Só que a ansiedade, ela pode ser tanto boa quanto ruim. Uma ansiedade ruim vira crise de pânico, que é o nome da crise de ansiedade. Porque, outra curiosidade, nos nossos manuais de diagnósticos estatísticos, como o DSM-5, que eu vou pegar para mostrar para vocês, esse livro aqui, eles não chamam a crise de ansiedade de crise de ansiedade. É uma crise de pânico. Então, curiosidade para você. E outra coisa, as emoções são a diferença da decisão e da indecisão. Porque nosso lado racional, ele vai racionalizar. Então vai ficar analisando, vai ficar pensando, rapaz, bicho, o que será que eu faço, hein? E as emoções não. As emoções já têm esse veia instintiva, primitiva de ação. E é muito interessante isso, porque como eu falei no tópico anterior, no slide anterior, isso deve ter sido a diferença do ser humano lá na antiguidade. Porque pensa comigo, você tá lá na selva e você avista uma onça. Você vai ficar pensando, rapaz, será que essa onça vai me comer? Será que eu consigo tirar um X1, eu e essa onça aqui agora? Aí tu ficava lá pensando, quando já deu por conta, a onça tá lá palitando você com os dentes. Então essa foi a diferença de decisão e indecisão. As emoções normalmente conseguem fazer com que você tome decisões mais rápido, e isso não necessariamente é bom, porque a gente não vive mais no contexto onde você vai ter uma onça cafungando o seu pescoço, tá ligado? Então a gente vive hoje num contexto social diferente. Por isso que eu falo para vocês, entender o contexto, entender a cultura, entender o ambiente faz parte da gente se compreender, porque tudo que eu estou falando para vocês é muito incompatível com o nível tecnológico que nós temos hoje. Bicho, o celular, mano, é a maior coisa incompatível geneticamente. Tipo, não dá. Porque se tu for parar pra pensar, é algo que rouba a tua atenção, é algo que frita o teu sistema de recompensa. O sistema de recompensa não está nessa aula, mas eu acho interessante falar para vocês, já que eu toquei nesse tópico, porque é o seguinte, o sistema de recompensa tem várias circuitarias, tem várias áreas do seu cérebro, só que o interessante é que ele funciona à base de, basicamente, bem rude assim, a base de dopamina. E a dopamina, ela não te dá prazer, isso tem que ficar muito claro. A dopamina, ela é responsável pelos comportamentos regidos por uma recompensa, ou seja, comportamentos regidos por prazer, mas a dopamina não necessariamente te dá prazer. Então, quando você tem recompensas muito fáceis, como rolar um TikTok e ver um influencer que você gosta, espero que seja eu, segue lá no TikTok também, mesmo @ do Instagram, isso te dá um prazer momentâneo muito rápido e uma sequência de várias recompensas, várias situações positivas geram essa dificuldade, essa meio que atrofia desse sistema, porque já que ele não precisa funcionar tão bem, porque vai ter o estímulo do ambiente, ele vai funcionando menos e cada vez tarefas difíceis vão ficando cada vez mais difíceis. Qual foi a última vez que você leu um livro
Qual foi a última vez que você assistiu um filme e você parou realmente para assistir? Até as idas no cinema, fora fatores econômicos, estão ficando cada vez mais difíceis, porque as pessoas não conseguem parar e, tipo, ter atenção plena. E a atenção plena vai ser um dos tópicos de dicas na última aula. Então, cara, tudo vai se ligando, tudo vai fazendo sentido. Já fica aqui que, poxa, as coisas vão se ligando. Então, tipo, um conteúdo que tu vai ver agora nessa aula, tu vai entender a técnica que eu vou colocar lá na última aula. Então, é basicamente isso. E as emoções ruins também têm função, como eu falei no tópico anterior. Entender as emoções ruins é se entender. Entender o que te deixa com raiva, entender o que te deixa triste, entender que essas emoções tiveram um fator evolutivo e tiveram a necessidade de existir. Então, tudo isso que você vive, tipo, sei lá, não sei se você que está me escutando tem problema com raiva, não sei se você está me escutando tem algum problema de depressão, de ansiedade. Entenda que realmente isso é a parte ruim das emoções. E se você está passando por isso, procure ajuda profissional. Eu também sou psicólogo clínico, se precisar, tamo aí. Então, é isso, galera. Acho que ficou bem claro aqui. E onde ficam as emoções no cérebro? Cara, se eu te falar que uma amêndoa te deixa ansioso, tu vai ficar de boa comigo? Porque já tem a imagem aí pra vocês verem. E é bem interessante. Essa areazinha, esse negocinho roxo bem picotutito, é a amígdala. E a amígdala, que é responsável pelas emoções, ela se liga com várias outras áreas do seu cérebro, como o hipocampo. E nisso, o hipocampo é responsável pela produção de memórias, o armazenamento de memórias transitórias de médio e longo prazo. E isso é muito interessante, porque pensa comigo, cara, as emoções, elas mexem até na sua memória. Então você é muito bom de lembrar de coisas relacionadas às emoções e principalmente em emoções ruins, porque o nosso cérebro, ele é muito bom em traumatizar a gente, porque os traumas lá, lembra na época do caçador-coletor, do ser humano antigo, era responsável pela sobrevivência ou não. Então entenda que o nosso cérebro é muito bom em armazenar traumas, que a nossa área emocional também se liga com a nossa área de memórias. Então uma situação que lhe causou, por exemplo, um medo muito forte, já marcou ali no hipocampo, já vira memória de longo prazo, já te causa trauma e já afeta os seus comportamentos. Então, cara, essa amêndoazinha, esse negocinho é responsável por tudo isso. E isso é muito interessante. Então, neurofisiologicamente falando, você tem a amígdala, que é a área para despertar suas emoções. E, tipo, é um sistema bem complexo, porque, por exemplo, quando você sente ansiedade, ele manda o sinal para a suprarrenal, que libera as catecolaminas, que são os negócios que liberam estresse, cortisol e tal, e vários neurotransmissores. Essa carga de neurotransmissores vai pro resto do seu corpo, que causa essas alterações fisiológicas. Tipo, imagina que você está ansioso com, tipo, ansiedade de público, de palco, de falar em público, e você sente vontade imediata de ir ao banheiro. Mas imediata. É toda essa relação acontecendo. É a amígdala mandando mensagem para a suprarrenal, que a suprarrenal vai liberar as coisas. Então, todo é um sistema complexo. Igualmente, quando, por exemplo, sei lá, você tá com muita vergonha de falar com alguém, aquela pessoa, a crush ou o Jim Crush, nossa, você já vê ele na academia, já fica como? Eita, rapaz, será que eu vou conseguir falar com ele? Aí aumenta a motricidade, ou seja, aumenta os movimentos, a mão começa a suar. Então é toda uma ramificação de comportamentos gerados por essa amêndoazinha. Muito interessante. Cara, eu acho que esse aqui é o ponto alto dessa aula. Isso aqui é o que vai fazer vocês entenderem melhor as emoções de vocês, os comportamentos de vocês. Vamos lá. O modelo cognitivo é algo que você não vai fugir, é algo